Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um adubo bomba para as suas cebolinhas crescerem e engrossarem como nunca. Esse adubo que eu vou te ensinar a fazer é simplesmente com materiais que você tem em casa, ingredientes simples, fáceis de encontrar e que você vai fazer realmente um NPK orgânico para deixar suas cebolinhas cada vez mais lindas, fortes e, claro, muito mais grossas a partir de agora, tá? Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de alimentos orgânicos. Então, quer mais vídeos como esse? Já vai clicando aqui no botão de inscrever-se, claro. Ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Para que as nossas cebolinhas fiquem cada vez mais lindas, mais grossas, a gente precisa adubar ela da forma correta. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que você deve fazer e, claro, vou te dar também várias dicas de cultivo para que suas cebolinhas fiquem sempre lindas, nutridas e, claro, muito mais fortes, muito maiores, com crescimento e colheita recorde. E se você está começando agora no mundo das plantas, ainda tem dificuldade, eu criei um e-book chamado Como Ter uma Horta em Vasos. Esse e-book vai te mostrar todo o passo a passo, como você preparar vaso, como você fazer seu substrato, plantar, tudo isso de forma caseira, sem precisar gastar dinheiro, independente se você tenha muito ou pouco espaço. Eu vou deixar o link na descrição e também no card que está passando aqui para que você possa ter o seu e-book e, claro, começar a ter suas plantas em casa com mais facilidade mesmo para você que tem pouco espaço. E para que a gente faça o nosso adubo, eu vou te mostrar quais são todos esses ingredientes de forma muito simples. E já vale lembrar que esse adubo vale não apenas para a cebolinha, ele vale para todos os tipos de plantas também. Eu tenho vários tipos de plantas floridas, crescendo de todas as formas, porque a gente sempre faz essas adubações. Então, ao final desse vídeo também, eu vou te mostrar quais são as dicas de cultivo que a gente deve fazer para que as nossas cebolinhas fiquem cada vez mais verdes, cada vez mais viçosas, com aquele verde intenso que a gente tanto quer e com crescimento muito rápido. Os ingredientes que a gente vai precisar, olha só, 1,5 litro de água em média, tá? 1 litro a 1,5 litro. E esse primeiro ingrediente aqui que a gente vai utilizar, isso aqui é as cinzas. Sim, as cinzas de carvão, cinzas de queimado, tá? Mas vale lembrar, não coloca cinzas de churrasqueira, que a cinza da churrasqueira, ela tem sal, tem também gorduras, isso aqui não vai ser bom para a nossa planta, então coloca cinza virgem. O que tem a cinza, Renato? A cinza ela é riquíssima em potássio e, claro, também vai ajudar a corrigir a acidez do solo, isso mesmo, então muito melhor terá seu solo, muito mais adequação para que você possa ter suas plantas saudáveis. Então a gente vai colocar aqui 2 colheres, coloca 2 colheres bem cheias, tá? Da nossa cinza. E agora a gente vem aqui com o nosso segundo ingrediente. Isso aqui é esterco de gado. Vale lembrar que o esterco de gado tem que ser curtido para que a gente já possa colocar na hora. Eu vou deixar aqui no card como você curtir esterco de gado da forma mais rápida, tá? Mas ele tem que estar curtido. Ou então você pode esperar alguns dias antes de aplicar, caso o seu esterco não esteja curtido. E por que o esterco? O esterco é riquíssimo em muitos nutrientes. Ele, claro, é um NPK completo, isso mesmo, ele tem nitrogênio, ele tem fósforo, ele tem potássio, ele tem, além desses macronutrientes, ele também tem outros micronutrientes, como é o caso de cálcio, de zinco, de cobre, de ferro, de manganês, ou seja, são muitos nutrientes simplesmente aqui no nosso esterco de gado, ele realmente é completo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui em média de 3 a 4 colheres aqui do nosso esterco, tá? Colocar 3 colheres e o que a gente vai fazer agora vai mexer bem. Isso mesmo, você mexe muito bem antes de fazer essa aplicação. Depois da aplicação, claro, eu vou te mostrar todo o passo a passo que a gente deve fazer para que as nossas cebolinhas fiquem cada vez mais fortes e que a gente tenha sempre colheitas o tempo todo. Olha só, depois da gente mexer muito bem, que ela realmente se diluir aqui, se dissolver completamente, é hora da gente fazer aqui a nossa aplicação. E a aplicação é bem simples, você vai colocar aqui nas suas plantas dessa forma. Essa é uma forma de liberação, ela mesmo sendo de forma líquida, ela vai liberar rápido, mas claro, tem aquela parte que ela vai estar liberando ali de forma mais lenta. Observa que a gente deve sempre estar fazendo essas adubações. Eu indico para você fazer adubações a cada 15 dias, já está ótimo, tá? Não passa mais do que isso. Se você passar muito tempo sem adubar as suas cebolinhas,
elas não vão crescer da forma que realmente merece, da forma que a gente realmente quer. E para que elas cresçam bem, que elas se desenvolvam bem, que elas fiquem realmente grossas, a gente precisa ter alguns cuidados. Então vou te mostrar agora quais são os cuidados que a gente deve ter para que a nossa cebolinha realmente cresça a todo vapor. Como eu falei, o primeiro ponto que a gente deve fazer é essas adubações constantes. Aí a cada 15 dias, tá? 15 dias já tá ótimo para você estar adubando. Olha só, as nossas cebolinhas realmente ficam muito grossas, elas ficam enormes. E é isso que a gente quer. A gente tendo esses cuidados, elas com certeza vão crescer muito bem. Além disso, outras coisas também são importantes para que elas realmente fiquem dessa forma. Primeira coisa, o vaso. Se você for plantar em um vaso, não plante em um vaso muito pequeno. Você planta um vaso de pelo menos 15 de largura por 15 aqui de profundidade, tá? Se você for plantar diretamente no chão, não vai ter essa exigência, mas claro, a gente deve preparar o local onde a gente vai plantar. Depois disso, o substrato da gente tem que ser sempre fofinho. Sim, as nossas cebolinhas, elas gostam de solo fofinho, para que as suas raízes cresçam bem. Se as raízes delas crescerem bem, elas também vão se desenvolver bem. Então, esse já é outro ponto que a gente deve observar. Um substrato bem fofinho, bem drenado, onde a gente colocar água aqui, já vai sair embaixo com facilidade nos nossos furinhos de drenagem. Todo substrato precisa ser bem fofinho e, claro, rico em matéria orgânica. As cebolinhas adoram solo rico em matéria orgânica. Outro ponto que a gente deve observar é esse aí, o sol. As cebolinhas precisam de sol direto. Se você não tiver o sol o dia inteiro para colocar, para deixar suas cebolinhas em sol pleno, deixem pelo menos meio período, certo? Meia sombra, um horário no sol, outro na sombra. Dessa forma elas vão conseguir se desenvolver. A cebolinha vai necessitar de pelo menos 2, 3 horas de sol para que elas cresçam, para que elas fiquem realmente grossas e como a gente tanto quer. As regas também elas devem ser constantes. Sempre que você vê que o substrato aqui está seco, você faz aqui uma nova rega, certo? Não deixa secar demais. As cebolinhas não gostam de substrato encharcado, mas também não vão gostar de substrato seco. Então faça regas constantes para que elas fiquem sempre desenvolvidas, sempre verdinhas, não fiquem fraquinhas. Olha só que cebolinhas fortes. Outra coisa também que é importante a gente observar. Essa daqui são cebolinhas pequenas, certo? Aquelas fininhas mesmo, e elas estão muito grossas. Tem algumas espécies de cebolinhas que elas ficam dessa grossura assim, elas ficam gigantes, não confunda. Se você tem uma espécie, mesmo você tem todos esses cuidados, se a sua espécie de cebolinha for fina, de forma nenhuma ela vai ficar mais grossa. Claro, vai ficar bem mais grossa, mas não igual aquelas que o pessoal mostra que tem dessa grossura. Não vai ficar, são espécies diferentes, são coisas totalmente diferentes. A genética ela vai influenciar diretamente o quanto ela também vai ficar. Outro ponto que a gente deve observar é a colheita. Isso mesmo, colheita e limpeza. As colheitas elas devem sempre estar acontecendo com frequência, certo? A gente não deve deixar muitas cebolinhas juntas. Olha só, a diferença entre a grossura dessa e a grossura dessa é simplesmente porque essa daqui tem 2 brotos. Isso mesmo, aqui tem 2 brotos, aqui tem apenas 1. Olha só, a diferença realmente é muito grande. Então, essas limpezas, para que elas fiquem grossas, a gente não pode deixar muito. Quanto mais você deixar, mais elas vão ficar finas. Quanto mais você tirar, mais elas vão engrossando. Para isso eu tenho também outro exemplo aqui. Olha só a diferença. Essas realmente, apesar de estarem verdinhas, elas estão muito mais fininhas. Então, essas colheitas elas devem ser constantes e, claro, essas limpezas também, certo? Então, essas folhas secas, eu deixei essa daqui de propósito para gravar esse vídeo, tá? Para mostrar para vocês a diferença. Então, essas limpezas de folhas secas, a gente deve sempre está fazendo. E claro, a colheita, como que deve ser feita a colheita da nossa cebolinha? Sempre dessa forma. Você não vai cortar ela, não vai tirar esse pé inteiro. Claro, nesse caso aqui, a gente deve sim tirar para que elas não fiquem dessa forma com tantos brotos, com a cebolinha tão numerosas quanto essas. Então você faz essa retirada e as colheitas você não vai cortar aqui. Você vai tirar dessa forma. Pega aqui a folhinha que você vai utilizar, de cima para baixo e tira completamente esse talinho aqui, tá? Você não deixa isso. Então isso você vai fazendo em todas elas. Mesmo essas aqui a gente deve fazer da mesma forma, tá? A gente deve tirar aqui
esse excesso, não deixe. Isso aqui também vai limitar um pouco as nossas cebolinhas de se desenvolverem da forma que a gente quer. Então tira completamente. Claro, você tira com cuidado para que você não quebre aí a sua cebolinha. Mas como a gente percebe, a diferença realmente é enorme, enorme mesmo. Se a gente for observar bem, mesmo essas que estão amontoadas, elas ainda estão um pouco grossas. Isso porque a gente faz adubações constantes, adubações a cada 15 dias. Como são plantas que crescem rápido, adubações a cada 15 dias tá ótimo. Mas não esquece, não adianta de nada você colocar uma adubação muito grande e esquecer. Essas adubações devem ser constantes e a gente deve entender que as adubações são, na verdade, a alimentação das nossas plantas. É dessa forma que elas se alimentam, através dos adubos que a gente leva para elas, principalmente aquelas plantinhas que estão em vaso. As que estão no terreno, em canteiros, ela tem a capacidade de ir buscar seus próprios nutrientes, se o solo fornecer. Essas que estão no vaso, a gente tem que levar todo o nutriente para ela, porque elas estão num lugar limitado, então a gente deve fazer isso, tá? E se você gostou desse vídeo, claro, deixa aquele like e clica para se inscrever aqui no Pomar e Hortas Sustentáveis. E claro, o link do e-book Como Ter uma Horta em Vaso, para você que está começando agora, para você que já planta, mas está apresentando algum tipo de dificuldade, onde a gente fala também de pragas, de adubos. Eu vou deixar o link na descrição e também aqui para que você possa ir até ele com mais facilidade. Renato, Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.